Programa Meio-Dia com Jefferson Coronel. Oferecimento AMZ Geradores. Energia a todo momento. Gera Center, a especialista em geradores de energia. E Delano, um novo momento. Começa agora na Onda Digital. O programa Meio-Dia. Com Jefferson Coronel. É jornalismo. Amigos do nosso Meio-Dia com Jefferson Coronel aqui pela rede Onda Digital. Estamos chegando no Natal e um ano mais fechando, 2023, um ano que a gente não pode reclamar dele, particularmente aqui no nosso programa, aqui no nosso trabalho. Claro que a gente teve dificuldades, a gente percebeu, a gente viu as dificuldades que todos enfrentaram, nós temos ciência disso, mas a gente sempre tem que chegar ao final do ano otimista com o ano que vem pela frente, otimista com o próprio Natal. Então a gente deseja um Feliz Natal para todo mundo, que vocês possam passar o Natal, nossos espectadores, telespectadores, nossos ouvintes, nossos internautas, com suas famílias, com seus amigos, adorando todos, recordando daqueles que já partiram, enfim, juntando tudo que houve neste ano de 2023 e tentando transformar isso num fator positivo para 2024. Aquela velha frase, né? A vida segue e que siga com felicidade. Nós estamos preparamos uma retrospectiva para este Natal, para o nosso programa, que inclui o governador Wilson Lima, o Davi Almeida, o Amon Mandel e aquela entrevista polêmica, aquela entrevista que repercutiu no Brasil inteiro. O único programa, nós fomos os únicos a entrevistar aqui na Rede Onda Digital, no nosso Meio-Dia, aquela que era chamada de a dama do tráfico, no auge daquela crise da visita ou das visitas que ela fez ao Ministério da Justiça. E, sem entrar no mérito, nós conseguimos uma entrevista que repercutiu no país inteiro. E também repercutiram as entrevistas exclusivas do governador Wilson Lima, depois de uma coletiva lá na sede do governo, nos atendeu cordialmente na sala dele, exclusiva também do Davi Almeida, do prefeito Davi Almeida, que esteve no nosso estúdio, e a entrevista com o Amon Mandel, que é deputado federal e que é jovem, é novo. Também foi um certo desafio entrevistá-lo, porque tentamos tirar dele algumas coisas que não conseguimos, eu tenho que admitir isso, né? Se mostrou uma pessoa preparada. Não estou dizendo que vai ganhar a eleição, não estou torcendo para ele ganhar nem para perder, não temos opinião nesse sentido, não temos nenhuma torcida por ninguém que seja candidato. Apenas relatando um fato que foi uma entrevista curiosa e fui eu que solicitei à direção do nosso programa que escolhesse trechos da entrevista com o Amon, como fizemos com o Davi Almeida, como fizemos com o prefeito Davi Almeida. Eu sempre digo isso, eu sou bloqueado por ele no Instagram, pelo perfil dele, não sei se por ele, mas não tenho nenhum problema com o prefeito. Faço as minhas críticas, reconheço quando ele acerta, né? O governador Wilson Lima, a mesma coisa, nos trata com muita gentileza. Nunca, nenhum desses entrevistados, né? nenhum, me pediu para fazer uma pergunta, para colocar um assunto, para não tocar nisso, não tocar naquilo. A gente consegue trabalhar com ampla liberdade nesse sentido. E eu queria agradecer a compreensão de todos vocês, a audiência e a atenção de todos vocês. Então vamos à nossa retrospectiva deste Natal, com trechos dessas entrevistas, e um Feliz Natal, um beijão para todo mundo que está nos acompanhando e que nos acompanha e vai continuar conosco nesse Meio-Dia com Jefferson Coronel, aqui nessa Rede Onda Digital. Nós vamos entrevistar daqui a pouco, já está aqui comigo, a Luciane Barbosa Farias. Hoje ela é chamada e conhecida no país inteiro como a dama do tráfico, a rainha do tráfico do Amazonas. Ela é esposa do Clemilson Farias, que também é conhecido como o Tio Patinhas, que ele é condenado, ele cumpre pena em prisão por associação à facção criminosa, e ela se dispôs a vir ao programa conosco, e nós deixamos bem claro aqui que o nosso papel neste momento não é fazer defesa de A ou de B, não é permitir narrativa política, é esclarecer as circunstâncias, principalmente dos fatos que envolvem a visita ou as visitas dela ao Ministério da Justiça, que foi o que efetivamente gerou essa polêmica toda na grande mídia, esse grande noticiário na mídia nacional, na grande mídia nacional. Então, antes de mais nada, como a gente agradece a todos os convidados, todas as pessoas que vêm aqui ao Meio-Dia, eu agradeço a presença da Luciane Barbosa Farias. E diante, Luciane, do que eu já coloquei aqui, você sabe tão bem dos fatos, ou até mais, obviamente, do que nós,
Eu peço o seu boa tarde e a primeira pergunta é óbvia. Você é a dama do tráfico? Boa tarde. Eu não sou a dama do tráfico. Esse alcunha me foi imputado pelo Estadão de São Paulo, né? E alguns meios das mídias começaram a divulgar nacionalmente, né? Essa alcunha que até a data de ontem, né? Não tinha sido divulgada, né? Então, tem me causado extremo constrangimento, né? O fato de eu ser casada com uma pessoa que cumpre pena no sistema prisional não me faz ter essa alcunha, né? Isso é uma perseguição, está sendo uma perseguição política, estão usando o meu nome, a minha imagem para atacar o governo e eu não compactuo com isso. Você não entende que existe uma associação em função dos fatos? Teu marido cumpre uma pena, isso não é eu que estou dizendo, isso é fato, ele é condenado pela justiça, não estou condenando ninguém. Você é mulher dele, obviamente, você embora ainda não tenha transitado em julgado completamente o seu processo, você tem uma condenação e cumpre pena em liberdade. Você não acha que essa associação é o que remete a essa interpretação de que você seja a dama do tráfico? O processo, a condenação que você tem fala de lavagem de dinheiro, né, de manipulação financeira dos recursos oriundos de facção criminosa. Você não acha que é isso que leva a essa associação? Então, primeiramente, eu não cumpro pena, né? Sim, você cumpre em liberdade, você tá em liberdade. Inclusive quero esclarecer também que na minha visita ao Ministério, eu não tinha sido nem condenada. Eu ainda estava sob absolvição de primeira instância. Quem é do ramo do direito, né, entende dessa forma e eu entendo dessa forma também. Não estou impedida do meu ir e vir. Essa condenação não compete ainda, tá me chamando de condenada porque não transitou em julgado. Respondo o processo integralmente em liberdade. Mas existe, assim, existe uma condenação. Existe em grau de recurso o voto de uma desembargadora para que eu cumprisse determinada tempo de prisão, certo? Mas não existe uma condenação de algo que transitou em julgado. O processo todo finalizou, é condenado, é criminoso. Então, até que se prove o contrário, eu sou inocente. Então, vamos agora esclarecer o motivo principal dessa polêmica toda. A sua visita ao Ministério da Justiça. E não tem jeito melhor de esclarecer do que ir ponto por ponto, né? Fechando os elos ali. Certo. Como é que começou essa sua ida ao Ministério da Justiça? Vou lhe fazer uma série de perguntas e você pode responder uma por uma, né? De onde saiu essa possibilidade de ir ao Ministério da Justiça? Se teve alguém aqui do Amazonas que lhe ajudou com isso? Alguém fez algum contato, que não é anormal? Alguém fez algum contato para você chegar ao Ministério, ser recebida? Se você mandou um WhatsApp, se você mandou um e-mail, se você fez uma ligação, quanto tempo entre você solicitar ou o Instituto solicitar a sua visita ao Ministério e a visita acontecer decorreu? Enfim, quem lhe recebeu lá, isso já é público, né? Se tinha algum contato anterior e por aí em diante, mas como é que começou isso? Da onde começou? Surgiu do nada? Não surgiu do nada, na verdade. Eu não tinha contato telefônico com nenhum dos secretários, e-mail, nada pessoal, como até hoje não tenho. Nunca tive. Não foi feito nenhum contato? Não, eu particularmente não fiz contato nenhum. O contato foi feito pessoalmente lá, como foi divulgado, né? O contato, a doutora Janeira conhecia o rapaz e pediu uma reunião. Tudo foi através da doutora Janeira? Sim. E por que foi você a pessoa? Você é presidente? Você é representante? Sim, eu sou presidente do Instituto Liberdade do Amazonas, é uma associação de familiares. Você é presidente oficialmente do Instituto? Sim, tenho documentação, tudo dentro da legalidade. O meu trabalho não é crime, não é crime você lutar por uma causa. Eu levanto sim a bandeira pelos direitos fundamentais e humanos, tanto dos internos quanto dos familiares dos internos, quanto dos egressos que saem do sistema, né? Quem é que dá uma vaga de emprego para alguém que saiu da cadeia? Né? As pessoas são criminalizadas porque usam uma tornozeleira, pagaram pena e são criminalizadas. Ninguém quer dar nem emprego. Como é que vocês querem no Brasil acabar com a onda de violência, com todos os crimes que acontecem na sociedade, se vocês atacam as pessoas? Ninguém tem ressocialização, não existe na prática, só existe no papel. Eu conheço pessoas que saíram do sistema, passaram 6 anos presas, saíram, né, não tiveram oportunidade, erraram novamente e voltaram para o sistema, porque ninguém dá a mão.
E lá no Instituto eu dou a mão para eles, sim. Lá eu ofereço cursos profissionalizantes para ele, encaminho para emprego, aqueles que querem mudar, porque a gente não sabe que não vai mudar esses 8 mil, 12 mil pessoas que estão no sistema carcerário. Mas aqueles que querem me ajudar, eu tento ajudar sim. Fazendo contato aqui, um acolá. Agora, as pessoas, né, que puxam para esse lado da direita, elas estão me atacando, elas não estão olhando o meu trabalho, que eu estou tentando ajudar a sociedade. Sou uma organização do terceiro setor que, em vez de estarem me atacando, deveriam estar me ajudando, ajudar as pessoas que estão passando fome. Tem gente que chega lá pedindo para mim um prato de comida que não tem para dar para seus filhos. As mulheres chegam lá comigo para fazer um curso, sabe por quê? Porque não tem um emprego, não pode sair porque tem os filhos, o marido está preso. E ela faz um curso de crochê, um curso de manicure, um curso de cílios, para que ela possa estar em casa cuidando dos seus filhos e tendo um dinheiro digno para trabalhar. Agora sim, muito fácil eu estar pegando um monte de punhalada, né, ser chamada de criminosa, mas ninguém tá vendo o trabalho que eu tenho feito. Eu tenho todo um trabalho, eu não escondi que eu fui lá. Eu postei as fotos. Se eu tivesse feito alguma coisa errada, eu iria postar, entendeu? Foto com autoridades que eu tive a honra de ser recebida. E outra, eu fui lá levar um dossiê levantado, feito pelo setor jurídico da minha instituição. Esse dossiê foi feito através de denúncias de familiares que me procuram pedindo socorro, entendeu? O Instituto foi criado em 2022. 2021. 2021. Por quem? Não, 2022, foi 2022. 2022. Sim. Por quem? Quem é que financia? Que volume de recursos, se você é presidente, esse instituto tem? Qual a origem do dinheiro do instituto? Eu recebo doações de familiares, de pessoas que abraçam a causa. Isso tudo é registrado, Luciane? Sim. O Instituto vive de doação de familiares? Sim. Já recebeu algum recurso público? Eu tô lutando para conseguir edital, sabe, passar para receber. Agora sim, os associados, eles me ajudam e eu tô lutando para receber esse recurso público, né? Inclusive me inscrevi em editais aí e assim, que eu preciso realmente ajudar essas pessoas. Alguém aqui de Manaus facilitou, ajudou você a conseguir essa audiência no Ministério? Eu tô repetindo a pergunta porque isso é importante, só para abrindo todo o caminho aqui. Não. Ninguém de Manaus. Não. Só a doutora Janira foi que interferiu. Sim. Ela é contratada do Instituto. Ela me ajudou com a fundação, me ajudou com o estatuto, me ajudou na assembleia de fundação, tem um registro disso, tem fotos publicadas sobre isso. E o comitê, que é citado também na reportagem do Estadão? Sobre o comitê, eu já falei ontem e eu não tenho autorização para falar mais. Mas você é membro do comitê, só isso? Até então, sim. Membro do comitê? Sim. Mas você não é presidente do comitê? Não. Você foi representando o Comitê a Brasília. Eu não quero que você fale internamente do comitê se você não quer falar, mas você não, a presidente eu não sou, mas fui acompanhada da presidente. Mesmo não sendo, você é formalmente membro do comitê? Ainda não fui empossada, Gê, você está insistindo, eu disse que eu não posso nem estar falando, até porque fui procurada para não falar. Bom, você em Brasília, como é que foi a tua recepção no Ministério? Alguém de Brasília te ajudou a abrir essa agenda? Quanto tempo levou entre a solicitação da agenda feita pela Janira ou por quem quer que seja e a efetivação e as duas agendas? Isso já faz tanto tempo, acho que foi em março, se eu não me salvo engano, não lembro. Mas se demorou foi um muito tempo. Dois, você sabe que isso não é fácil conseguir uma audiência lá. Inclusive o meu nome foi para lá antes, né? O nome de todos, não fui sozinha. Fui com outras pessoas também, inclusive fui com mães que sofreram, tiveram os filhos uma filha assassinada, outra teve o filho que está até hoje sumido, entendeu? Nunca entrei no gabinete dele sozinho, nunca tratei de assunto que não foi da minha pauta. Você falou do gabinete. Quando você esteve no ministério? Não entrei no gabinete do ministro. Não, assim, você teve algum contato mesmo que visual viu? Ele não me viu. Você não viu? Como a gente vê qualquer pessoa, uma autoridade, eu tô em Brasília, claro que eu vou vir de longe, ele não me vê, esse homem não me conhece. Não, mas assim, quando você diz viu, eu tô tentando te ajudar, inclusive, a esclarecer isso. Como você viu? Ele passou, ele estava na outra sala, na antessala, no corredor, no elevador? Como é que você ouviu? Já que o senhor está insistindo, eu vou até esclarecer ontem. Porque ontem eu estava muito nervosa e acabei falando que eu ouvi no Ministério. E nem foi no Ministério, eu vi ele na Câmara dos Deputados, que é onde começou todo o meu percurso para tentar chegar nas autoridades. Ele estava numa das salas lá, sentada numa audiência com o pessoal, com os deputados. Eu entrei na porta, olhei, o vi sentado participando da audiência e voltei para trás. E, inclusive, podem olhar as câmeras, lá tem câmera. Não falaram que vão puxar as câmeras? Vão ver que eu nunca falei com ele em ministério, nem na Câmara do Deputado, nem em lugar nenhum. Estão acusando o homem injustamente, que ele nunca me recebeu.
Foi coincidência você ter cruzar com ele no Congresso? Eu não cruzei, eu entrei numa sala, Sim, como eu entrei aqui. Entrei numa sala, ele estava ali, eu vi e voltei. Você já conhecia o ministro anteriormente? Nunca. Alguma vez tinha visto ele pessoalmente? Não. Algum Não. contato? Não. Nem ele, nem os secretários. E como é que foi para você tirar aquelas fotos com os deputados que você tirou? Com o Janones, com Câmara o deputado... dos Deputados, ali é a casa do povo, né? Mas eles se trabalham pro povo, todos, independente se um levanta a bandeira para A ou B ou C, não interessa, porque quando pedem voto, vem bater na minha porta pedindo ajuda para estar lá em cima. Porque eu voto, eu também voto. Por que eu não tenho direito de entrar na casa que é do meu país? Eu sou brasileira, eu sou cidadã. Mas você tinha algum contato, conhecia eles? Quem é que Não. Eles te viram, eles não te conheciam, Não, vamos lá. Eu estava tentando chegar em alguém que conseguisse me ajudar com a minha pauta, tentar articular para a situação do dossiê que eu tinha para entregar, chegar nas autoridades competentes. Por quê? Aí eu vou entrar num detalhe aqui mais, entendeu? Para esclarecer também, você está sabendo isso. Você cutucou eles, você chamou eles assim, tipo assim, eu quero falar com o senhor, ou aqui, ó, por favor, deputado, converse com ela. Não. Nenhum dos três. Eu não cheguei em ninguém. Como é que então? Eu estava com a doutora Janira. Eles estavam com. Então foi a doutora Janira que falou, ela já foi deputada, então ela conhece muita gente. Ela apresentou você para eles, pros três. Sim, ela pediu para conversar com eles, estava conversando. Inclusive, ela não foi para levar só a minha pauta, ela levou a pauta da Luana, que é mãe da Lara Maria, que foi assassinada, e busca a justiça, entendeu? Foi levar a outra Dona Lúcia, que é mãe de um rapaz que sumiu no Piauí. E, inclusive, eu estava junto com elas. Como eu disse, eu não levanto bandeira para defender o crime. Eu estava ali para defender direito fundamental que está dentro da Constituição. Isso não é crime. O Estadão fala da condenação que teve e de que você é citada lá na decisão da desembargadora, também pelo Ministério Público, como alguém que manipulava financeiramente os recursos da facção. É quando eu acabei de falar para o senhor. Eu nunca fui indiciada em delegacia. Um processo começa você indiciar na delegacia, você vai, é ouvida numa delegacia e gera-se um processo, né? Com a prisão do meu esposo, 3 meses depois, o MP me denunciou. Entendeu? Fui julgada pela juíza. Todo o meu histórico financeiro foi quebrado pela justiça. Não houve provas de nada que eu estou sendo acusada. Mas vamos tentar esclarecer esse episódio também, que é citado na reportagem, é o que ele está causando esses problemas, está criando essa polêmica toda. De que renda você vivia? Então, Está lá citado, tem uma transportadora, que parece que é do seu marido, você tem um salão de beleza, né? Tem carros, de que renda? Carros. Está citado na reportagem, eu vi citado lá que tem. Sim. Inclusive, na época disso, a maioria desses carros já tinham sido vendidos, só que nunca saiu do nome dele. O único veículo que estava no meu nome era acho que era um Honda, que eu usava para levar minhas filhas para a escola. Você vivia da sua renda? Sim. Qual era a sua renda? Você pode dizer? Na época que ele foi preso, seu salão, eu não estou vinculando isso ao seu marido, e claro que tem uma associação, porque você é mulher dele, não é impossível não fazer essa associação. Mas você teve alguma outra renda, algum outro rendimento? Você podia falar um pouco mais disso? Então, eu acho que o senhor está querendo já fazer um pré-julgamento. Vamos lá. Não é um pré-julgamento, estou lhe fazendo uma pergunta só. Na época que ele foi preso, eu tinha uma loja de roupa lá em Jabotão de Guararapes, quando ele foi preso. Você tinha uma loja de roupas. Sim. E essa loja faturava alto, faturava pouco? Dentro da agenda do que cai na minha conta. E o salão de beleza que você tinha? Você tinha um salão de beleza, é verdade? Tive. E aí, o salão de beleza, você tinha um rendimento que sustentava o teu padrão de vida ali? Sim. Adequado àquilo ali? Sim. Você não tem nenhum outro rendimento? Não, ilícito não. Se eu lhe perguntar, se você alguma vez usou para alguma finalidade R$1 que seja, oriundo do tráfico ou das operações, desse tipo de operação, você nunca usou isso? Meu marido passou quase 4 anos preso. Como é que ele iria estar fazendo movimentações desse tipo do qual estão me acusando? Eu nunca me escondi. Eu sempre respondi o meu processo. Boa tarde. Alvin, pode sentar aí que nós já estamos no ar, meio podcast, né? Não, é podcast. É mais ou menos assim, né? O estilo mais solto.
É que bem na entrada eu recebi uma ligação. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde aos prefeito. Internautas e ouvintes da Rádio Onda Digital 92.3. Depois de um bom tempo, o senhor volta aqui conosco e é uma honra poder receber. Faz tanto tempo assim, não. Alguns meses. Também não são anos, né? Não dá para perder de vista, né? Uhum. Mas, prefeito, eu queria aproveitar para começar, Davi. Me permita me chamar de Davi, não é nenhum desrespeito ao cargo que você ocupa. Você é mais experiente do que eu, começou antes que eu tenho que aprender, Jefferson. Que isso. Eu queria lhe perguntar de cara sobre essa reunião, que é o fato mais recente, a reunião em Brasília com o governador, com ministros. O que acontece? Às vezes o recurso é liberado, mas demora um tempão para chegar, vai a enchente, vai a vazante, volta de novo e o dinheiro ainda não chegou. Eu já vi isso acontecer. Isso. E ontem vi inclusive o Omar, o senador Omar, cobrando a liberação imediata, sabendo que as coisas, às vezes, o Omar já foi governador, já foi vice-prefeito. O que ficou decidido de fato lá e o que o senhor acha que acontece, que você acha que acontece diante das dificuldades que Manaus, e também deu uma pincelada no qual é o principal problema dessa vazante, porque parece que a queimada já arrefeceu com a chuva, né? São Pedro resolveu. Vamos lá. Ontem, sob a condução do vice-presidente Geraldo Alckmin, 7 ministros estiveram presentes numa reunião com o governador, com a presença do prefeito de Manaus, os 2 senadores Omar Aziz e Eduardo Braga e a bancada federal. Quase todos os deputados estavam lá. E ali ficou deliberado que são mais de 600 milhões que vão ser destinados ao Amazonas. Por exemplo, recebi uma ligação do ministro Silvio Costa Filho, que vão iniciar a dragagem do Rio Madeira ali na área do Foz do Madeira com Tabocal. Acredito que serão 12 quilômetros. Isso vai ajudar na logística para que, quando eventos como esse possam acontecer, se acontecerem, nós não possamos ficar isolados aqui como estamos agora, com problemas de abastecimento de insumos no polo industrial de Manaus, onde os navios estão parados em Belém e estão fazendo o transbordo para balsas menores para trazer insumos para abastecer o polo industrial. Além disso, nós temos um polo industrial que tem um estoque muito grande, que nós não podemos escoar também esse estoque. Então temos esse grande problema, esse grande dilema. Empresas, inclusive, dando férias coletivas antecipadas, né? Exatamente. Mais de, acho que 30 empresas dando férias coletivas. Esse é um grande problema da infraestrutura da nossa cidade, do nosso estado. Mas assim, o que falta para o Davi para chegar a 2024 na ponta dos cascos? Que a gente olha os prefeitos normalmente se reelegem, os prefeitos de capital, né? De capitais, o Serafim em 2008 foi o único prefeito naquele ano, de 2000, todas as capitais que não conseguiu a reeleição. Eu, nessa época, trabalhava com marketing, estava lá na campanha dele. E eu lhe pergunto, o que falta na sua visão para chegar? Porque agora já começaram a sair as pesquisas eleitorais, começa aquele monte de conversa sobre aliança, não sei o quê, vai ali, vai aqui, muda de partido, a gente vai já falar disso. Mas o que falta, o que o Davi diria? Eu tenho esse compromisso pro eleitor, chegar lá e olhar no seu olho lá em outubro de 2024 e dizer, você cumpriu, você não cumpriu. Sim, eu vou ter muito a mostrar pro eleitor, né? Mas eu não ia falar de política, eu ia falar política só depois do carnaval do ano que vem, questões partidárias. Mas eu tenho muito a mostrar, por exemplo, como é que eu assumi a prefeitura no pior momento da história mundial sanitária. Tinha, pelo próprio Ministério da Saúde, a pior saúde básica do Brasil, tanto é que foram os resultados da nossa cidade. Hoje, pelo sexta vez consecutiva, nós somos a melhor saúde básica do Brasil. Recebi a cidade com transporte coletivo muito deficitário. Vocês noticiavam aqui ônibus pregados, ônibus pegando fogo, transformers na rua. Hoje já é uma realidade diferente. Resolveu ou não? Olha, tá bem. Para que ter uma ideia, os índices são medidos pelo número de viagens e o êxito nas viagens. Hoje nós temos um êxito de mais de 99% dos êxitos de viagem. O que significa esse êxito de viagem? Viagem boa, confortável, ônibus limpo? 1000 viagens, o ônibus chega e o ônibus sai da sua linha, faz o seu percurso e volta. Já temos mais de 200 ônibus com ar-condicionado. Inclusive, segunda-feira, véspera do aniversário, eu entrego mais 40 ônibus com ar-condicionado. Eu devo chegar aí a uma das frotas mais novas do Brasil ao final do ano que vem.
A nossa média de ônibus de idade era de quase 10 anos. Hoje eu estou com 5 anos e 8 meses, 5 anos e 10 meses. E vamos dizer a verdade, pegou um sistema destruído. Muito o sistema difícil. de transporte, eu acho que está longe de ser resolvido, mas isso é fato. Quem conhece Manaus sabe disso. E o ar-condicionado é um projeto que já foi tentado pelo Alfredo lá atrás e que aí virou aquele negócio de uma ou duas pessoas, dizia uma notinha no jornal que o ar-condicionado estava prejudicando a saúde de todo mundo, tiraram o ar-condicionado dos ônibus e agora está voltando. Isso é fato. Eu quero ver essas pessoas que falavam que o ar-condicionado é problema se eles andam no carro deles sem ar-condicionado. Então, todo mundo quer andar no carro com ar-condicionado, eu tenho que colocar ônibus com ar-condicionado. Inclusive, vamos implementar as primeiras paradas de ônibus em Manaus com ar-condicionado também. É uma necessidade. Então, melhoramos também no transporte coletivo. Sabe quantas já? Eu acredito que a gente deva chegar entre 15 a 20 paradas com ar-condicionado em parceria com a iniciativa privada. Uma pequena amostra, né? É o início de um trabalho. Nós vamos trocar mais 400 paradas de ônibus, vamos ampliar, e isso tudo com mobiliário urbano novo, que a partir de dezembro nós estaremos implementando na nossa cidade um novo visual de mobiliário urbano. Davi, então, ano que vem, eu vou mostrar pro eleitor da saúde. 333 escolas que eu peguei já estão recuperadas. Eu tiro todas as escolas de madeira da zona rural, eu vou transformar em escolas com ar-condicionado, com salas de informática, com internet via satélite. Com tudo isso nós estamos entregando para a população. Eu vou entregar uma cidade com ramais asfaltados, que não tinha ramal asfaltado na cidade de Manaus. Eu vou mostrar para o eleitor que os mercados e feiras hoje algumas têm ar-condicionado reformadas, as feiras reformadas, algumas quase, as que nós estamos reformando, estamos colocando Wi-Fi. Os centros de assistência social da prefeitura, 100%, quase 100%, 95%, todos reformados, uma nova estrutura. Eu peguei o cadastro único com uma atualização de 35%, hoje eu já chego a 86%. Eu vou mostrar que a iluminação da cidade de Manaus de LED está quase que 100%, está em 99,8%. Aonde você vê um local de Manaus escuro é porque houve furto de cabos. Inclusive, eu estou levando a iluminação pública da cidade de Manaus para a zona rural. Comunidades rurais, campos de futebol, comunidades iluminadas, inclusive como a que eu encontrei lá no Rio Cuieiras, a 3 horas de Manaus de barco, comunidade toda iluminada, campo iluminado, e a população agradecendo porque a escola tem ar-condicionado, tem internet, tem Wi-Fi para a comunidade toda. Eu vou mostrar para a população que nós crescemos no emprego e renda, no empreendedorismo. Vou mostrar para ele que nunca se teve tantos eventos culturais como nós estamos tendo, nunca se teve Natal do tamanho do que nós estamos fazendo. Então tem muito a mostrar, e a população vai dizer o que ela quer e o que ela não quer. Como é que está a sua relação com o governador Wilson Lima? Tem um cenário eleitoral aqui onde o governador é uma pessoa forte. Depois da campanha para o governo, surgiu muita crítica, e eu acho que algumas delas procedentes ao comportamento do Davi, achando que tinha elegido aquela coisa. Eu não estou dizendo que isso é um fato verdadeiro, mas eu estou dizendo que foi uma coisa que surgiu e que ganhou fôlego na imprensa, nos comentários, de um modo geral. Como é que está a sua relação hoje com o governador? A pergunta que as pessoas fazem é o seguinte: o Wilson vai apoiar o Davi? Olha, a relação é a melhor possível. Inclusive, ontem a gente se falou bastante, brincou, se cumprimentou. Nós temos um acordo. O acordo é contra fatos no argumento. O acordo era eu apoiá-lo para governador e ele me apoiar para prefeito. O acordo está mantido. Por aí você já tira. Inclusive, isso faz parte de até a gente começa a rir muito com relação a isso. Isso é especulação de quem eu acredito que não esteja dentro, ou então quem esteja por fora querendo criar alguma cisânia. Mas a relação é a melhor possível, e isso é fato em função de tudo aquilo que a gente tem falado, de tudo aquilo que a gente tem vivenciado. O resto é tudo invenção. Quem tem alguma ideia? O Wilson vai indicar o vice, por exemplo? Esse é o acordo. Esse é o acordo. Eu cumpri meu acordo de indicar o vice na eleição dele. Então existe agora o acordo dessa reciprocidade. Então eu acredito que isso vai se manter. A sua relação com o Tadeu é a mesma? O Tadeu é um grande amigo seu, tanto que foi indicado para ser governador, mas eu estou lhe perguntando porque surgem aí, como sempre, você está dizendo nos comentários, Tadeu, não sei o quê. Inclusive, sábado à noite eu estava com ele ali, a gente se abraçava, beijava, como amigos que nós somos desde os 15 anos de idade. Então, Tadeu é um homem decente, correto, leal. O que é que acontece?
Ele tá indo pra mídia agora, né? Ele tava meio quietinho, começou a aparecer agora. O que eu falei pra ele é o seguinte, fica até difícil porque é o seguinte, Tadeu era meu secretário da Casa Civil, ele era aqui o meu braço direito aqui, o protagonista na prefeitura, só que agora eu disse, meu irmão, tu é governador, então tá numa posição agora maior, então não dá pra ele ficar aqui perto de mim, me acompanhando, andando comigo como andava anteriormente, é natural. A atividade dele agora é como vice-governador, porém a amizade, o carinho continua o mesmo. As falácias vão continuar acontecendo e nada mudou. Bom, o Davi fica no Avante, o Davi muda de partido, o Menezes tem feito acenos. O Davi é presidente estadual do Avante, inclusive ontem estive em Brasília, permaneço no Avante, o Avante é a minha cara, o Avante vai se candidatar à reeleição pelo Avante? O Avante é o meu partido, nós vamos tratar de questões partidárias, alianças a partir do mês de fevereiro, depois do carnaval, até os prazos das filiações. O que acontece é que, como possível candidato, eu quero o apoio de todo mundo. Sabe o que eu quero? Nem todo mundo. Tem gente aí que dá pra botar na lista fora. Eu quero, por exemplo, eu quero o apoio, eu quero o voto de todo mundo que vou. Aqui na cidade, eu sou candidato, entendam. Sou candidato muito provavelmente serei candidato à reeleição a prefeito de Manaus. Eu não sou candidato a presidente da República. Eu não sou candidato a governador. As pessoas confundem. A eleição é municipal. O que eu quero? Eu quero que todo mundo que votou no Bolsonaro aqui em Manaus, que vote em mim. Todo mundo que votou no Lula, que vote em mim. Quem votou no Eduardo, que vote em mim. Quem votou, quando for candidato, entendeu? Que me apoie, que me ajude. Eu vou atrás de todos os partidos possíveis, porque eu quero melhor para minha cidade. Vou mostrar para a minha cidade aquilo que eu fiz e o que a cidade ganhou, o que ela melhorou e o que ela mudou. Então, eu vou atrás de tudo e de todos os partidos que possam me ajudar, me apoiar, para a gente continuar melhorando a cidade de Manaus. Então, eu quero a ajuda de todos. Se eu puder conseguir, se não puder, eu fico com aqueles que puderem ficar. Eu não vou licitar nomes de pessoas que fazem comentários a respeito do prefeito, porque seria entrar no jogo, de repente, de alguém que não interessa, eu acho que não. Mas assim, partidos, sim. O Davi tem alguma proximidade maior com o PL? Aí, no caso, eu vou dizer que o presidente do diretório estadual é o Alfredo e tem uma coisa, me parece que é real, que existe uma aproximação com o Alfredo. Eu quero a ajuda do Alfredo, do PL, do Silas, do Republicanos, do Wilson, do União, do Omar, do PSD, do Eduardo, do MDB. Eu vou tentar juntar todo mundo. Você citou os nomes, o Menezes também? Ele é presidente de qual partido? Hoje ele tá no PL. Não, se puder. Eu não ia citar nomes, eu quero o apoio de todos, entendeu? Eu não vou. Divergências pessoais a gente pode dirimir com conversas, com diálogo, mas eu quero o melhor para minha cidade. Eu vou atrás de tudo e de todos que possam me ajudar e me apoiar. Você acha que, por exemplo, qual é a sua relação com o Omar, com o Eduardo, com os três senadores que são figuras na ponta do processo político aqui? Eduardo, o senador Omar, o senador Eduardo, o senador Plínio, todos têm ajudado Manaus, inclusive destinando recursos grandiosos, como eu vou anunciar nos próximos dias, vários investimentos. Por exemplo, Eduardo conseguiu 4.200 moradias para a cidade de Manaus, são 800 milhões de reais. Tá lá, indicou o Jesus para a Secretaria Sua de Habitação. Um cara fantástico, meu amigo, com Jesus a gente ganha tudo, né? Então eu sou um cara cristão, então veio para a prefeitura Jesus, então com Jesus a gente tá bem. Então um abraço ao Jesus Alves, é uma brincadeira, Jesus, mas tem ajudado muito. O Eduardo já colocou mais de 200 milhões no cofre da prefeitura, só de convênios em várias secretarias, que eu vou tornar público já na próxima semana, após o aniversário da cidade de Manaus. E eu quero, Jefferson, se eu puder e se eu tiver condições de ser candidato à reeleição, caso tudo dê certo, eu quero a ajuda, o apoio de todo mundo. Eu não vou aqui discriminar, eu não vou deixar de lado nenhum apoio. Todos aqueles que eu puder, como diz o Belão, né? O Belão, nosso mestre Belão, o deputado Belão, eu sou daqueles que cisca pra dentro. Agora, Davi, tem uma outra coisa, por exemplo, o Omar é um pretenso, um possível, ele não tem declarado isso, mas a gente sabe que é uma verdade, candidato ao governo do estado. A política tem muito disso, queria que você analisasse isso. Na medida em que o Davi
Almeida se reelege, ele vira um adversário forte para quem quer que tenha pretensões de ser governador ali na frente. Tá falando de 2026? Eu ainda tô em 2023, mas meu amigo. 2026 tá bem ali. Tá nada. Tá bem aqui. Amigo, se você se reeleger o ano que vem. É muito tempo um dia para fazer muita coisa. E eu não vou ficar fazendo prospecções futuras. Por exemplo, vamos lá. O passado. Eu era candidato, eu era governador era governador interino e presidente da Assembleia. Eu tinha condição de ser candidato à minha própria reeleição. Não foi possível o acordo com o Omar naquela eleição. Qualquer outro dia, minha relação com o Omar... Vocês romperam aquela. Foi uma relação difícil, eu lembro. Rompeu, a gente e continuou. Hoje o Omar lhe apoiou na eleição. Meu irmão é o cara que Você mais me ajuda. Apoiei o Omar e nada. E comigo não funciona. Posso lhe fazer uma revelação? Numa conversa que eu tive com o Omar, fui entrevistar e perguntei pra ele, é isso que eu tô lhe perguntando. O Davi não vira um adversário seu se você apoia? Vou lhe dizer a frase que o Omar disse pra mim. Talvez alguém não tenha lhe dito essa frase. Ele disse: Jefferson, o Davi foi muito leal comigo na eleição. E eu não posso vou dizer a palavra, não posso sacanear o Davi. Eu fiz a pergunta provocativa. O Davi vai ser teu adversário se reeleger. Rapaz, tem um cara que eu tenho uma admiração, respeito e que tem me ajudado, é o Omar. O Omar tem sido um cara decente, leal, correto e não vai mudar. Eu tô focado em trabalhar por Manaus nesse ano de 2023. 2024 tem uma eleição. Já temos o compromisso de ele me apoiar, a reciprocidade já é verdadeira, eu apoiei ele para mesmo diante de todas as circunstâncias, apoiei, botei a cara, envidei todos os esforços e o Amazonas ganhou muito com a eleição do Omar. Hoje o Omar é um dos senadores mais influentes do Brasil na República. Eu tenho certeza disso porque eu vejo isso a cada viagem que eu faço a Brasília, juntamente com o Eduardo Braga. Então, eu só tenho a agradecer a amizade, o apoio e a ajuda que ele tem dado para Manaus. Agora, prospecções futuras, vamos deixar as coisas acontecerem. Se for preciso eu ajudá-lo novamente, eu não tenho problema. É difícil o cidadão ganhar a prefeitura de Manaus e ter que renunciar com 1 ano e 3 meses. Eu já tive essa oportunidade agora no passado, com boas chances, e não fiz, porque Manaus é uma cidade muito grande, tem uma projeção muito grande a cidade de Manaus. E eu sou novo, Jefferson. Sou novo. Dá pra esperar. Ixi, como? Davi, outra coisa. Se tem uma coisa que eu não sou, é apressado. Meio-dia com Jefferson Coronel. É jornalismo. Aqui na FM Onda Digital. Você está na Onda Digital. Com Jefferson Coronel, no programa Meio-dia. Dessa vez, o Meio-dia com Jefferson Coronel, aqui no gabinete do governador do Amazonas, governador Wilson Lima, que acabou de anunciar com a sua equipe técnica da Cefaz e com os secretários que estão entrando, uma reforma de secretariado e medidas duras de ajuste fiscal para controlar as despesas em função de uma queda de receita em torno de R$1 bilhão que o Estado prevê para este ano de 2023. O governador deu uma coletiva à imprensa agora há pouco e está nos dando a honra dessa entrevista aqui no gabinete dele. Boa tarde, governador. Boa tarde, obrigado pelo convite. A gente está aqui à disposição. Governador, prever o que ia acontecer e a necessidade de fazer um ajuste fiscal, depois a gente fala do secretariado, né? Não espanta ninguém, não é impossível. Mas daqui para frente, né, é possível prever que a gente não tenha que fazer, o Estado não tenha que fazer um novo ajuste, que esse quadro se recupere e a arrecadação do Estado volte aos patamares anteriores. Afinal, R$1 bilhão é um dinheiro considerável, né? Aqui é igual ao orçamento da nossa casa, Jefferson Coronel, principalmente se tratando do poder público. A gente precisa fazer os investimentos e há demandas o tempo todo. Na área de segurança, na área de saúde, e a gente tem que ir trabalhando com responsabilidade para poder ir adequando esse orçamento. Então, se você não pode, por exemplo, na sua casa,
comprar uma televisão nova, você continua usando a antiga, às vezes você não consegue colocar o Wi-Fi, você vai compartilhando ali os dados com a família, se não dá para ter televisão a cabo, compra uma antena. Então a gente tem que ir fazendo os ajustes necessários. Só para fazer uma contextualização aqui, no ano passado nós tivemos algumas medidas que foram muito complicadas para os estados, redução de ICMS de combustíveis, de energia elétrica, de comunicação, e isso fez com que nós tivéssemos que tomar algumas decisões de tributação, por exemplo, de estabelecer uma alíquota modal para poder manter esse equilíbrio. Tivemos um aporte do governo federal, mas isso não foi o suficiente para poder compensar essas perdas. De qualquer forma, nós tínhamos uma perspectiva para esse ano de 2023 de que a gente pudesse ter um incremento na arrecadação, que a economia pudesse melhorar. Mas, efetivamente, isso ainda não aconteceu. E essas situações são fatores externos, fatores que não dependem do Estado, que não acontecem aqui no Estado. Por exemplo, uma depreciação do real diante do dólar, por exemplo, o enfraquecimento da nossa moeda, política de preço da Petrobras, os bancos não disponibilizarem crédito. Nós tivemos aquele episódio no ano passado das lojas americanas e de pelo menos outras duas empresas, e aí os bancos seguraram crédito. Então imagina só, como é que avança o setor habitacional? Quem é que consegue hoje comprar um apartamento à vista? Todo mundo compra financiado, praticamente todo mundo compra financiado. Carro, quem é que consegue chegar numa concessionária e comprar um carro à vista? Então você precisa de crédito. Então, no momento que segura crédito, as vendas diminui a quantidade de contratações, diminui a arrecadação e todo mundo acaba sentindo o efeito desse comportamento da economia. Então, para esse ano, a gente deve ter uma perda de algo em torno de R$1 bilhão, que não é pouca coisa. E aí, até o final da semana, nós vamos publicar esse decreto com as medidas, algumas delas já anunciadas hoje, para que haja um equilíbrio nas nossas contas e a gente consiga fechar o ano honrando os nossos compromissos. E aqui é importante dizer o seguinte, Jefferson Coronel, e essa foi a determinação que eu dei para o meu secretariado e é assim que a gente vai seguir. Os serviços essenciais, eles não param, então não serão afetados. Social, educação, saúde, segurança pública e infraestrutura. Tem algumas obras que a gente pode diminuir, por exemplo, o ritmo de trabalho, mas tem outras que a gente não pode. É o caso, por exemplo, da M010. Ela é decisiva para a atividade econômica daquela região e também é decisiva do ponto de vista social. Tem um outro item que a gente não perde de vista, que é a questão dos aprovados no concurso público, sobretudo na área da segurança pública. E a gente trabalha com a possibilidade de poder convocar alguns desses concursados agora no segundo semestre desse ano. Esses setores que são considerados essenciais, evidentemente, eles são os de maior custo, os que custam mais para o Estado. Ou seja, isso faz com que o ajuste para os outros setores seja um ajuste em torno de 25%. Parece que o decreto determina a redução de despesas geral, lineares. Nós estamos cortando despesas com carro, embarcação, aviões, locomoção, horas extras, diárias, enfim, esses itens, viagens. Então, todas as viagens e eventos a partir de agora estão suspensos, salvo aqueles que sejam extremamente essenciais. Por exemplo, ainda há pouco me ligou o secretário de Segurança Pública que precisava enviar 14 homens para reforçar a operação Tamoio-Tatá lá no sul do Amazonas. Então esse é um serviço importantíssimo, principalmente nesse período do ano em que a gente está no período de estiagem e que aumentam as queimadas. Mas tudo isso é decidido por um comitê. A gente tem um comitê formado pela Secretaria de Fazenda, Casa Civil e Secretaria de Governo, juntamente com esse Conselho de Administração Tributária, que aí eles tomam essas decisões do que é essencial. Bom, os novos secretários, anunciados hoje também, já devem entrar nesse clima, não vão nem sentir impacto, porque eles já vão entrar sabendo que o cinto está apertado, é mais ou menos isso também. Eu já tive, inclusive, uma conversa prévia com eles para passar essas questões, essa necessidade da gente ter essa contenção de gastos e já entram com essa missão de enxugar, de otimizar gasto, aquilo que não é essencial tem que ser cortado.
Governador, agora vamos à mudança do secretariado. Quais foram os critérios, os fatores? Eu vou lhe perguntar nos dois aspectos, obviamente técnicos e critérios políticos. Afinal de contas, o governo é político e isso também pode ser considerado legítimo. Mas quais foram esses critérios que levaram a essa mudança, que não é uma mudança pontual? O senhor mudou aí quantas secretarias? 5, 6 secretarias? 6. 6 secretarias. Secretarias e alguns da administração direta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, é isso. 3 secretarias e 3 da administração indireta. Mas, Jefferson, quando eu assumi o governo em 2019, e todo mundo é prova disso, eu montei um governo extremamente técnico. Nenhum governo no estado do Amazonas teve um secretariado tão técnico como o nosso. E é claro que, com o passar do tempo, a gente começa a entender, e eu amadureci nesse sentido, de que a gente precisa também ter atores nesse processo, peças nesse processo, que possam dialogar com o parlamento, que possam dialogar com os prefeitos do interior, que possam dialogar com os deputados federais, com os senadores, com Brasília, com o comércio, com a indústria. Então, isso é importante para azeitar, né, e para afinar essa relação com os envolvidos no processo. O componente político. É o componente político. Mas a gente não abre mão da parte técnica. E aí eu imagino que nesse processo aqui, o secretário em que há mais destaque, a atenção maior, é o caso do Serafim Corrêa. O Serafim Corrêa foi prefeito de Manaus, foi deputado estadual, é economista, é auditor fiscal de carreira. Então é alguém que traz uma larga experiência profissional e que também tem esse trânsito político, principalmente na Assembleia. É alguém que tem uma boa relação com o comércio, é alguém que tem uma boa relação com a indústria, e tudo isso facilita com que a gente possa ampliar o diálogo e, naturalmente, atingir os objetivos esperados. Eu vou lhe fazer uma pergunta relativa ao Serafim. Se o senhor conversou com o PSB também, e se esse componente político ou partidário se envolveu algum outro secretário dessa mudança? Não, eu não conversei com o PSB. Eu fiz o convite direto ao Serafim. E naturalmente, que o primeiro critério que foi levado em consideração foi a experiência, e a experiência também a qualificação técnica do Serafim Corrêa. É claro que o Serafim Corrêa é uma liderança política, né, não tem como dissociar isso do Serafim, e no outro, não que isso seja ruim, né, isso até traz um elemento a mais, um elemento muito importante em se tratando de poder público. E essa questão do PSB é uma questão que a gente vai tratar mais lá na frente. Mas é claro que esse componente político também acaba entrando nesse processo. Bom, o senhor criou a Secretaria de Mineração e agora nomeou o primeiro secretário. O que o senhor espera dessa secretaria, né, num quadro em que a gente continua precisando de alternativas econômicas, de novas matrizes econômicas, mas tem lá a questão da legislação que acaba quase sempre barrando a tentativa de novos projetos aqui ou criando dificuldades? Antes, essa política de gás, energias renováveis, mineração, estavam todos dentro da Secretaria da SEDEC, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A gente coloca numa única secretaria, que é para que a gente tenha um corpo técnico, um grupo técnico específico para tratar dessas questões que são decisivas para o estado do Amazonas. Com o movimento que a gente fez no nosso primeiro mandato de quebra do monopólio do gás natural, hoje a gente vive uma outra realidade com relação a isso. E quem passa ali pela M010, quem mora ali em Itacoatiara, Silves e Itapiranga, percebe esse incremento na economia. Esses dias dono de supermercado aqui de Manaus chegou para mim e disse assim: governador, eu não consigo mais comprar hortifruti lá de Silves. Eu lhe perguntei por quê. Ele disse: porque a Ineva compra tudo. Então isso é bom para quem mora lá, porque a Ineva manda buscar lá na plantação do cara. Então imagina a facilidade que é, imagina o incremento de renda, e agora ele não vai ter risco, por exemplo, nenhum de perder a plantação dele. Quanto mais ele planta, mais a empresa vai comprar e mais, naturalmente, ele vai ganhar. Não tem, por exemplo, agora hotel, lá em Silves e em Itapiranga. Tem que construir outras estruturas. Então, tudo isso significa emprego, tudo isso significa renda. A Ineva está com um projeto agora de construção de 3 térmicas, um investimento de 5 bilhões de reais. Então, e a gente tem agora, em Altazes, e uma sinalização muito positiva do governo federal de tocar aquela mina de potássio que tem ali.
Então, a gente precisa de uma secretaria para tocar essas questões. O governo do estado do Amazonas caminha agora também para um outro momento de sustentabilidade, um momento importante. E aí tem 2 informações que eu vou dar aqui que são exclusivas. Obrigado, já agradeço antecipadamente. Primeiro, que as licitações agora para a contratação de veículos no estado do Amazonas terão que ter pelo menos 30% de carro movido a gás natural ou carro elétrico. E a segunda informação é que o estado do Amazonas está construindo uma PPP, que é uma parceria público-privada, para a construção de uma fazenda de energia solar para substituir ou para compensar a energia elétrica que a gente consome aqui da Amazonas Energia. Em que prazo? A gente tem uma ideia de prazo dessas coisas? Bom, as licitações dos carros já são imediatas, mas Eu já tenho, os processos licitatórios já estão rodando, inclusive já tenho o processo licitatório rodando, prevendo essa questão de carro elétrico e a gás natural. E a nossa ideia, até o final do meu mandato, Jefferson, é fazer com que toda a frota do estado do Amazonas seja a frota de veículos que usem ou gás natural ou energia elétrica. Inclusive, também vou dar uma outra informação, a assessoria vai brigar comigo, que não era para passar essa informação ainda, mas eu já conversei com a BYD. BYD é uma empresa que está montando aquela montadora lá na Bahia, exatamente, de carro elétrico. E eles estão trazendo aqui para o estado do Amazonas um protótipo, na verdade é um carro elétrico para a polícia. Então, eles vão colocar aqui para a gente fazer um experimento, né, durante um mês. Então, vai colocar todo adesivado ali em um carro elétrico para a gente já começar a testar e já entender que tipo de parceria que a gente consegue fazer para também fazer com que a nossa frota seja movida a carro elétrico. Governador, para encerrar aqui, eu sei que o senhor tem compromissos também aí. Passar pelas dificuldades que o senhor passou e chegar a esse segundo mandato, tendo que enfrentar agora a dificuldade da queda de receita de R$1 bilhão, tomar essas decisões, o que isso mexe na cabeça desculpa eu lhe perguntar assim, do governador Wilson Lima, né, que tem consciência de que assumiu sem aquela experiência toda e que comumente, como disse agora há pouco, vai aprendendo as coisas, vai vivendo as coisas na prática. O que o senhor espera nos próximos 3 anos de governo? Qual é a expectativa que o senhor tem depois de tudo que aconteceu na sua vida desde que assumiu o governo do estado? Jefferson, tudo que eu consegui na minha vida foi com muita dificuldade. É claro que eu não imaginava que no meu primeiro mandato teria as dificuldades que a gente teve da Covid-19 e todos os percalços que a gente teve que enfrentar e teve que superar. Mas a gente tomar medidas de contenção de gastos, de otimizar gastos, isso daqui faz parte da rotina de qualquer administrador. Porque o administrador não vai ter tempo bom o tempo todo, não. Né? Seria muito bom se o administrador ele conseguisse administrar com dinheiro em caixa, porque na política, né? Principalmente no poder público. Então, assim, você administrar com dinheiro em caixa é bom demais, né? Agora você tem que ter consciência de que nem sempre vai ter dinheiro em caixa. Na maioria das vezes você vai ter dificuldade. Então, tudo isso é um exercício na nossa vida. O que aconteceu no meu primeiro mandato me fez criar casca. Então, assim, hoje a gente trata com muita tranquilidade esse tipo de situação. E é como na casa da gente, Jefferson. É o nosso orçamento. Olha, pessoal, vamos cortar aqui, não dá para a gente já sair para almoçar fora, vamos almoçar em casa, vamos dar um jeito, almoça todo mundo no trabalho, enfim. E aqui tem um outro componente, que é o da responsabilidade. A gente não pode, eu não posso, enquanto gestor e minha equipe, permitir que o Estado não honre os seus compromissos como serviços essenciais, por exemplo, saúde. A gente não pode deixar faltar medicamento, eu não posso deixar faltar o que é essencial para quem mais precisa. Então, aqui tem esse componente de responsabilidade que eu levo muito a sério, que eu levo muito à risca, para que a gente possa fazer aquela entrega que a gente se propõe a fazer. Governador, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Muito obrigado. Deputado federal Amon Mandel. Para a gente, como sempre eu digo, abrir o leque aqui, né? Vamos começar, você já deve até imaginar qual é a primeira pergunta, né? Amon Mandel pretende, ainda não declarou que eu tenha visto, pelo menos lido, pretende, passa na sua cabeça, eu nunca vi nenhum político negar a hipótese,
mas pode ser que não tenha como projeto. Ser pré-candidato para depois ser candidato e quem sabe prefeito desta capital de 2.200.000 habitantes, cheia de problemas, no centro da Amazônia, isolada, sem estradas, não ocupando o espaço devido que deveria ser a capital ambiental do planeta, com problemas seríssimos de mobilidade urbana, seríssimos, com problemas até portuários, com vazante que chega e pega todo mundo de surpresa, embora todo ano tenha, com enchente que também nos pega de surpresa e todo ano tem, enfim, problemas seríssimos na cidade de Manaus ainda. Isso não é uma crítica ao prefeito atual, isso é uma constatação histórica. E quem está ali falando é alguém que trabalhou com vários prefeitos, inclusive. Então isso também não pode ser escondido. Passa na sua ideia ser pré-candidato, candidato ou prefeito de Manaus em 2024? Jefferson, o motivo de eu nunca ter declarado isso é porque eu acho que essa decisão não deve partir de mim, e sim da população. Eu não acho que é adequado que nenhum político busque a eleição em um projeto de poder pessoal, e sim em busca de uma transformação. Essa transformação, para mim, deve acontecer independentemente de onde eu esteja. Para mim não importa se eu vou estar na prefeitura, como deputado federal, como vereador, como conselheiro tutelar que seja, o que não importa para mim, o que importa mesmo é a capacidade de fazer mudança, e isso eu vou fazer em qualquer lugar onde eu esteja. E como viria essa pretensão, essa indicação, essa manifestação da população? De onde viria? De onde o deputado aferiria isso? Dizer, olha, eu recebi o recado, eu vou ser pré-candidato ou candidato? Olha, existem mecanismos ali, inclusive partidários e também suprapartidários, que servem para isso. Um exemplo é o mecanismo de prévias ali de eleições, onde filiados e simpatizantes podem expressar o seu interesse, a sua vontade, através dessas ferramentas. A sua atitude, o seu dia a dia, seus afazeres políticos, suas pautas, agendas políticas, mais ou menos deixam claro uma intenção. Seria então de mostrar serviço para depois ser avaliado? Como é que o senhor definiria isso? Porque assim, você tem, inclusive tem, me perdoe chamar você, porque você é novo, mas não tirando o respeito pelo seu belíssimo mandato de deputado federal. Você tem, uma das críticas que ele fazem, você já falou sobre isso, eu vi algumas vezes, é que você é deputado federal, mas exerce um mandato assim, meio parecido com o de vereador ainda, você se dedica muito às questões da cidade. Isso não é uma crítica, é uma constatação. A minha origem política veio das causas a nível municipal, né? Veio, antes mesmo do mandato de vereador, de um trabalho como voluntário que abarcava ali diversas comunidades. Então é óbvio que quando eu assumi o mandato de deputado federal, eu continuei carregando muitos desses requisitos, muitas dessas características. O motivo disso é porque eu não quero que ninguém ache que por eu ter sido eleito deputado federal eu simplesmente abandonei certas causas e certas pautas. Eu continuo dando sequência a algo que eu posso fazer inclusive como cidadão. Então quando eu recebo uma denúncia, eu faço questão de encaminhar ela para as autoridades, até porque eu também moro nessa cidade, eu também sou cidadão de Manaus e por viver aqui, eu luto por melhorias na nossa cidade. Não tem nada relacionado a querer ter um mandato, como dizem, de deputado municipal. É simplesmente algo que qualquer cidadão pode fazer. E se eu não estivesse fazendo isso, eu estaria sendo omisso. Eu já vi, inclusive nas suas redes, comentários, tipo assim, vou lhe perguntando, você vai respondendo como bem entender. É muito fácil ser oposição. É muito fácil. Essa é uma coisa que tem em todas as eleições. Toda a oposição, obviamente, faz as críticas. Depois, quando chega lá, acaba vendo uma realidade diferente. Isso também é uma coisa bastante comum. Como é que você faz essa leitura? Ser gestor público, com toda certeza, não é algo fácil. Eu mesmo terminei a formação em gestão pública, estou iniciando um mestrado na área. Além do curso de Direito que eu estudo, e eu tenho plena noção ali das dificuldades que administrar uma organização traz ali, a complexidade disso. No entanto, eu acho que ser oposição
também não é fácil, até porque você se expõe a determinados riscos. Propor, por exemplo, uma CPI para investigar o relacionamento ali de pessoas ligadas ao tráfico de drogas e os nossos governantes é o que põe você em risco. Mais em risco, talvez, do que pessoas que estão numa posição cômoda de simplesmente receber e nada fazer e se omitirem. Então, eu refuto essas acusações ali de que é, em tese, fácil ser. Não acho, é uma responsabilidade muito grande também, e ser fiscalizador, denunciar os esquemas de corrupção, a atuação de organizações criminosas na administração pública é algo talvez até mais difícil do que sentar na cadeira e, enfim, fazer o que outras pessoas tanto já fizeram, né? É mais ou menos como botar a cara na janela e colocar o pescoço ao prêmio também, que é um assunto delicado. Antes de falar um pouquinho dessa questão da CPI, eu não sei se você propôs a CPI, propôs, né? Propôs uma CPI. A outra questão que vem à mente, que também é bem palpável em relação à sua atuação parlamentar, é a experiência, a inexperiência. 22 anos, vai fazer 23 anos, agora dia 2 de janeiro, né? É o mês do meu aniversário também. Somos capricornianos. Inexperiência, você já falou que está fazendo curso de gestão, fazendo um pós de gestão, mestrado em gestão, está estudando direito. Então é outra coisa que pesa. É evidente que você sabe que tem 22 anos e ele faria assim, você já administrou alguma coisa que você possa pegar como exemplo e dizer, eu sei, ou os cursos que você está fazendo lhe dariam base para gerir aquela Manaus a que eu me referi no começo, extremamente complexa. Olha, é óbvio que eu nunca fui prefeito, então não tenho isso no meu currículo, mas além de estudar essa área e estar iniciando ali, dando início, tô no meio desse processo do mestrado em gestão, eu também já fui administrador de algumas empresas. Eu já tive 2 empresas, hoje não tenho mais porque decidi me dedicar inteiramente ao trabalho como deputado federal e antes disso como vereador. E posteriormente participei ali também da administração de vários projetos sociais, com milhares de voluntários, inclusive, alguns deles, como o Galho Forte, nós já fizemos proporcionalmente um trabalho de plantio e de recuperação de áreas degradadas maior do que o da própria prefeitura, proporcionalmente a quantidade de pessoas envolvidas e ao nosso tempo, dentre outras questões. Deputado. Deixa eu fazer só uma colocação em relação ao que ele disse. Bom, a gente também já viu, para complementar o raciocínio, muito político experiente assumir e fazer desgraça, assim, fazer péssimos mandatos. Tem um tipo de experiência, Jefferson, que eu não gostaria de ter, que é a experiência de roubar, a experiência de colocar uma irmã como secretária, a experiência de colocar alguém da família num cargo, e assim por diante. E esses políticos experientes, eles costumam utilizar essas práticas. O próprio prefeito atual tem ali a sua irmã como secretária municipal. Eu não acho que isso é algo adequado para o gestor de uma cidade. A gestão, ela tem que levar em conta requisitos técnicos, requisitos que a gente estuda para poder executar. E eu não vi ele colocando isso em prática. Eu não vi, por exemplo, o prefeito da cidade e nem outros governantes que nós temos, da prefeitura à presidência da República, executando ali o conceito de CAPEX e OPEX, por exemplo, do custo operacional e do custo de aquisição ou de investimento para determinada coisa. A gente vê obras e mais obras ali sendo executadas e ninguém se preocupando em saber se depois a gente vai ter recurso suficiente para manter essas obras ou se o viaduto vai ceder, se o viaduto vai começar a aparecer rachaduras e tal, e assim por diante. O resultado disso são uma série de UBSs, hospitais, viadutos, pontes, do que quer que seja, todos caindo aos pedaços, né? Não recebendo a manutenção devida. Que nota você daria, não sei se você gosta de responder esse tipo, tem gente que não gosta, mas você daria de 0 a 10 hoje para o prefeito Davi Almeida? Olha, numa entrevista aqui recentemente eu dei a nota 3 para o prefeito, porque eu acho que seria um pouco pedante da minha parte dizer que ele não fez nada, mas com certeza tem muito a melhorar. Agora, ultimamente, com as besteiras que foram sendo feitas ao longo do tempo, eu acho que já dá para reduzir essa nota aí para nota 1. Qual seria? Vamos tentar pegar aí uma besteira, 2, 3 besteiras, já que são besteiras. Você fala com tanta naturalidade que deve ter enumeradas, né? Uma delas foi a pintura de pedras portuguesas ali, históricas, e alteração de um programa arquitetônico na Ponta Negra. Que ele corrigiu, que ele mandou apagar. Não corrigiu. Se você passar lá até hoje, tá lá manchado, né? Tá lá essa marca. Enfim,
Eu não acho que é adequado para fazer uma ciclovia ou para trabalhar com mobilidade urbana. Não é só pintar uma ciclovia em qualquer canto. Você precisa ter um cuidado ali que o prefeito anterior também não teve na Ponta Negra, né? Com o espaçamento, com a segurança dos nossos ciclistas, com a viabilidade disso. Ninguém anda com uma bicicleta ali urbana em cima de pedras, por exemplo. Você anda com uma mountain bike, mas com algo, sabe, off-road, mais rústico. Com uma bicicleta feita para andar na cidade, você não anda ali. Enfim, tem uma série de situações. Eu posso citar ali também a questão agora da desvalorização dos nossos profissionais na área da educação, que na minha opinião é um erro tremendo da administração pública a nível municipal aqui em Manaus, e a tentativa ali de dizer que está valorizando ao promover uma festa. Valorizar não é promover festas, é você consertar os problemas de infraestrutura que nós temos nas escolas municipais, é você finalizar as obras de creches que são paradas há décadas ou há vários anos, enfim. Valorizar um professor é dar condições de trabalho para ele. É não apenas aumentar ali os seus subsídios e os seus benefícios, mas dar condições. É você consertar o ar-condicionado, é você prover condições de segurança na escola, e isso eu não estou vendo acontecer. Então, são uma série de besteiras que estão sendo feitas ali. Uma terceira, tem aí uma terceira para lembrar aí? Temos. Quando eu estava na Câmara Municipal ainda, nós fizemos uma série de fiscalizações voltadas para a qualidade da alimentação que a prefeitura provém ali para a população vulnerável na cidade de Manaus. Isso tanto na merenda escolar quanto nas cestas básicas. E até hoje eu não vi isso melhorando de certa forma na cidade de Manaus. A merenda escolar continua sendo um ponto ali muito criticado pelos pais de alunos e pelos próprios professores. A prefeitura, ela faz uma propaganda, diz não, tá tudo certo, faz um vídeo lá que aparece nas redes sociais do prefeito, mas na prática os pais continuam reclamando, nós continuamos tendo problemas, né? Obrigado, deputada Mão, obrigado, meu querido Hector Muniz. A gente fica por aqui, volta amanhã no meio-dia com Jefferson Coronel aqui pela Rede Onda Digital. Repetindo, se você não viu a entrevista na íntegra, vai lá no nosso canal do YouTube, Rede Onda Digital ou Meio-Dia com Jefferson Coronel. Está tudo lá, todas as entrevistas, todos os programas na íntegra, e ao acessar esse canal no YouTube ou esses canais, você faz a sua inscrição lá para prestigiar o nosso trabalho. A gente volta amanhã ao meio-dia, sexta-feira, no mesmo horário aqui pela Rede Onda. Programa Meio-Dia com Jefferson Coronel. Oferecimento AMZ Geradores. Energia a todo momento. Gera Center, a especialista em geradores de energia. E Delano, um novo momento. Meio-dia é jornalismo. Com Jefferson Coronel. Fica por aqui.